O Reinaldo Azevedo escreveu também sobre essas emendas lá no blog dele, no UOL. O Reinaldo falou que tá de folga, mas pelo visto ele tá que nem eu, não descansa coisa nenhuma, né, Reinaldo? Estamos todos aí trabalhando para fazer bem essa aferição de dados. Mas olha só, emendas. Democracia foi corroída por oligarcas, pornocratas e timocratas. Vamos entender aqui todos os cratas que são retratados por Reinaldo Azevedo em sua coluna no UOL. Reinaldão, que inclusive viralizou aqui no nosso canal de novo, só para variar. Lá vou eu falar mais uma vez as minhas férias, conforme prometido. O ministro Flávio Dino, do Supremo Tribunal Federal, provocado por uma petição do PSOL, submeteu a sem-vergonhice das emendas à luz do sol. Dino já produziu 3 a essa altura, documentos históricos sobre a questão. A decisão de 14 de agosto, quando suspendeu pela primeira vez a execução das emendas, a de 2 de dezembro, quando liberou o pagamento sob algumas condições, e a de 23 de dezembro, quando voltou a suspendê-lo. Flávio Dino tá botando freios na turma, tá, gente? Então, ó, o que a Xanda tá falando, a gente só vai poder fazer uma nova solicitação em 13 de março, a gente tá tentando outros meios, mas tá quase que impossível, tá, gente? Então é importante, esses R$200 são essenciais para deixar tudo funcionando. Se a gente conseguir fechar essa meta, a gente deixa tudo funcionando. Quem já doou ao longo do mês, Lucão, por exemplo, sempre faz doações aqui pra gente, a gente agradece muito. Chama amigos, gente. Chamem amigos aqui para dar um presentão de Natal pra gente. E aí a gente fica feliz com a turma toda. Vamos fazer esse esforço? Conto com vocês, gente. Vamos lá para a gente seguir aqui e fazer bem o trabalho. Os textos lidos são de uma clareza irreplicável. Ocorre que vivemos tempos em que o flagrante delito, nessa matéria, virou uma categoria de pensamento. Até alguns editoriais andam a se solidarizar com a velhacaria sob o pretexto de que o Supremo estaria a invadir a competência de outro poder. A propósito, quais são os artigos da Constituição que garantem ao Legislativo, ou àqueles que, de acordo com as regras, falam em seu nome, a competência para ignorar o que estabelece a própria Carta? Corrosão da democracia. A resposta é conhecida. Inexistem tais disposições, e todos fomos, de algum modo, nos acanalhando, por Graciliano Ramos, cito Reinaldo, diante dos desmandos do novo regime, fundado nessas plagas, que junta a oligocracia, a elite às avessas, composta pela seleção dos piores, pornocracia, cortesania dos beneficiários do cambalacho, e a etocracia, assim mesmo, não errei a grafia. O próprio grupo funda as bases de um modelo em favor de adivinha de quem? Do Lira, né? Dessa turma aí. Vamos lá para a gente poder seguir, meus queridos e queridas. Repararam a quantos termos recorri, e todos eles fora do vocabulário usual da cobertura política? Corroeram a democracia se aproveitando também da nossa anemia vocabular. Num dos países mais desiguais da Terra, triunfa a timocracia, que é o governo dos ricos. Nota à margem, observem como foi tratada no noticiário desta sexta a mais baixa taxa de desemprego da série histórica. Mais um sinal dos erros do governo Lula, dizem os oligocratas, os pornocratas, os etocratas e os timocratas. Daí o esforço para depô-lo já, se possível, ou inviabilizá-lo para 2026. Sigamos. Dino resolveu apelar, digamos, ao gênero interrogatório didático. Isso já rendeu uma dose de cicuta em passado remoto. Para tentar obter da Câmara uma resposta, o ministro quis saber: quando as emendas foram aprovadas pelas comissões? Houve indicações adicionais incluídas na lista após as reuniões das comissões temáticas da Câmara? Se sim, quem fez essas indicações e quem as aprovou? De que forma a resolução de 2006 do Congresso Nacional, que disciplina a Comissão Mista de Orçamento, CMO, prevê o rito dessas emendas? Se não estiverem nessa resolução, onde estão as regras usadas pelo Congresso para aprovar essas emendas? Deu até às 20 horas desta sexta para a Câmara responder. Resposta não houve, ou melhor, depois de Lira fazer uma reunião extraordinária com os líderes, um documento de 22 páginas foi enviado ao ministro. Não responde às indagações feitas pelo magistrado, informa o UOL. O advogado da Câmara diz ainda que não há tentativa de descumprimento.
de decisão do tribunal. A Câmara dos Deputados tem agido de maneira cooperativa e de boa-fé, em sincero diálogo institucional com os poderes executivo e judiciário para aprimorar o processo de elaboração e execução orçamentária de maneira transparente e eficiente. A íntegra da resposta está nesse link. Informa a Folha. O presidente da Comissão de Integração Nacional, Desenvolvimento Regional da Câmara dos Deputados, José Rocha, do União Brasil, disse à Folha nesta sexta que as emendas parlamentares do seu colegiado não foram deliberadas pelos deputados do grupo e que não existem atas de aprovação dessas indicações. O parlamentar, que foi convocado pela Polícia Federal para falar no inquérito que investiga o tema, afirmou que o chefe da Câmara, Arthur Lira, deu informações que não procedem e não são verdadeiras ao Supremo Tribunal Federal sobre essas tais deliberações. Ele, o Lira, não enviou para a comissão aquilo que o próprio ministro, Flávio Dino, do STF, passou a solicitar, que a Câmara mandasse os autores das indicações e os objetos das emendas, afirmou. Os oligocratas têm as suas patranhas. Convém observar que a Câmara não recorreu da mais recente decisão de Dino. Ora, se tudo foi feito de acordo com a lei, e se as indagações feitas pelo ministro têm resposta convincente, recorra-se. Se a decisão monocrática não agradar, apele-se no recesso ao presidente do tribunal, mas essa elite às avessas não quer uma nova negativa do tribunal. Prefere tentar algum caminho alternativo, uma coxambrada com o relator, quem sabe. Colapso. Criou-se um regime impossível no Brasil, o sequestrismo. As expressões do Reinaldo nesse texto estão muito boas, né? Explicam muitas coisas. Vamos lá, meus queridos, minhas queridas. Vamos lá para a gente poder seguir aqui e fazer bem o nosso trabalho. Tem uns caras doidos que aparecem no chat aqui, né, gente? Vamos lá, gente. Quem nunca contribuiu no Pix, contribua agora. A gente precisa muito da ajuda de vocês. 48 minutos de live. Vamos lá, turma, para a gente fazer bem aqui o nosso trabalho. O sequestrismo que chegou ao colapso tão logo alguém lembrou que o país tem uma Constituição. Valfrido Vardi e Rafael Valim, os advogados que recorreram ao judiciário em nome do PSOL, apelaram a uma tática verdadeiramente revolucionária nos dias de hoje. Pleitearam que as emendas sejam submetidas ao regime constitucional, uma vez que nada pode haver além fora dele e contra ele. Não sei se o ministro vai se contentar com as respostas que não foram dadas. O que sei é que, por fim, a indústria do crime em que se transformaram as emendas deveria ser uma das prioridades dos valentes varões de Plutarco, que, em tese, ao menos, estão preocupados com a evolução da dívida pública por razões republicanas, como se o calote fosse uma hipótese plausível. Coisa de gente vil. Quem dera exercessem a mesma pressão em favor da destinação honrada dos mais de 50 bilhões em emendas, que hoje alimenta esquemas criminosos e garantem as posições dos oligocratas, pornocratas, etocratas e timocratas. Mas não, poucas vozes são tão obsequiosas com os tais mercados, comportando-se, muitas vezes, como um dos seus ordenanças, como Arthur Lira. Esse regime singular que se inventou no Brasil, sobre a guarda do centrão, extrema-direita e reacionários variados, deixa-se conduzir pelo nariz, sem resistência por velhacos e especuladores. Essa gente, se puder, derruba Lula, entroniza os liras da vida para que a pobrada brasileira saiba distinguir sem reclamar os cavalcantes dos cavalgados. Volto às minhas férias até interrompê-las outra vez. Esse é o Reinaldão Azevedo aí, interrompendo as férias e falando conosco aqui através das suas colunas, que estão muito boas, aliás. Então é muito importante aí a gente trazer todas essas questões. Lembrando, esta live é mantida graças aos leitores. O nosso canal está desmonetizado e a gente precisa da ajuda de vocês. Folha Democrata, meu nome é Pedro Zambarda, sou jornalista, editor aqui do site e do nosso canal do YouTube. Nós estamos passando por uma mudança dentro do nosso canal do YouTube e a gente precisa muito que vocês contribuam no folhademocrata@gmail.com, que é o nosso Pix, porque nós estamos desmonetizados e as lives continuam precisando da contribuição do público para a gente poder manter os trabalhos meus, dos sócios e dos nossos editores de vídeo. Nós temos uma pequena e aguerrida equipe de guerrilha
qualquer contribuição, em qualquer horário vocês podem contribuir. Nas lives, a gente vai continuar pedindo a contribuição de todos vocês, mas a gente faz um apelo especial em vídeo para que vocês se sensibilizem com o nosso trabalho, com as reportagens e com as lives que a gente grava. Tudo em nome de vocês terem uma boa informação, gente. Até mais. Tchau, tchau.